Boa tarde, quase boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindas. Vamos fazer essa live aqui hoje falando sobre as feridas emocionais. E aí, eu quero saber se vocês fizeram o teste. Um testezinho bem rapidinho, vocês viram, né? Quem não viu, acessa ali no Stories que tá lá, que eu deixei lá o link, para poder ter um direcionamento melhor aqui nessa live. Como é que vai acontecer? Hoje eu vou falar de duas feridas emocionais, e aí na segunda-feira eu vou finalizar com as 3 últimas, tá bom? E aí eu vou repassar aqui o teste com vocês, explicar mais ou menos como cada ferida funciona, uma reflexão, um exercício de cura, tá? E as declarações de fidelidade para vocês repetirem diariamente, combinado? Então vamos lá. Vocês viram ali que eu falei nos stories mais cedo sobre os gatilhos, né? Que muitas vezes a gente se depara com alguns comportamentos, ativa alguma coisa na gente, a gente não sabe de onde que veio, e isso acaba frustrando a gente. Então, assim, como eu sempre falo para as minhas alunas, para as minhas clientes de terapia, enfim, toda criança, toda pessoa, ela vai passar por experiências ruins, né? Que vão traumatizar, eventos traumáticos, experiências dolorosas, alguma experiência assim que às vezes ela não entendeu direito, porque quando a gente é criança, a gente está olhando com os olhinhos de uma criança. A gente tem essa propensão de maximizar tudo, né? Aumentar muito de tamanho. E a gente grava aquilo, de uma forma ou de outra, querendo ou não, a gente vai marcar, aquilo vai ficar marcado em nós para gerar a nossa personalidade. Então, querendo ou não, a gente precisa disso, né? Então, assim, não adianta a gente ficar se lamentando, falando, nossa, por que aconteceu isso comigo? Nossa, que pena, né? Onde é que erraram comigo? Ou então nós pensarmos como fazer da melhor forma com nossos filhos. Isso vai acontecer, é inevitável. Então, eu tô colocando isso para trazer esse alívio para vocês, tá? Então, beleza, isso tem que acontecer com todo mundo, isso acontece com todo ser humano. Isso é o que vai desenvolver alguns mecanismos de defesa e vai desenvolver a nossa personalidade. Tendo isso em mente, a gente consegue ter um novo olhar sobre nós, sobre nossos comportamentos, e conseguimos então olhar quais são nossos pontos fortes, os fortes como nossos pontos mais assim fracos, né? Os pontos de melhoria. Então, vamos lá que tem muita coisa boa para falar. Então, toda pessoa, ela carrega em si essas marcas invisíveis, né? Pelas experiências da vida, que são momentos de quê? Agora vocês podem começar a anotar aí, tá? Momentos de dor, rejeição, abandono, humilhação, traição ou injustiça. Então, essas marcas, elas são chamadas de feridas emocionais. E aí elas vão influenciar o que? Na nossa maneira de pensar, né? De agir, de sentir as coisas, e muitas vezes, pessoal, de maneira inconsciente, tá bom? Só que assim, quando elas não são tratadas, como eu falei, quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente não percebe, elas vão gerar um sofrimento interior. E vai prejudicar o que? Nossos relacionamentos, as nossas atitudes, a tomada de decisões. Enfim, vai trazer uma baixa autoestima, baixa autoconfiança, muitos desequilíbrios emocionais. Então, traz uma série de consequências, tá? Mas a boa notícia é que nenhuma dor precisa ser eterna. Que bom, né? A gente tem muitos recursos para trabalhar isso. Então, por isso que eu trouxe essa live para vocês identificarem aí qual a ferida mais predominante na vida de vocês, tá? Todos nós carregamos essas feridas em diferentes graus, mas vai ter uma que vai ser mais ativa, mais predominante na nossa vida. E a gente precisa reconhecer para dar esse primeiro passo de cura, ok? Então eu vou repassar aqui com vocês o teste, tá? Vejam, quem já fez, vê se tá certinho, né?
Porque a primeira vez que a gente faz, muitas vezes a gente tá com aquele tom de vaidade, né? Aquela coisa assim, querendo mascarar algumas coisas, querendo enxergar de uma outra forma. Só que não, a gente tem que fazer de forma muito sincera, bem assim, espontânea, né? Tá bom? Então vamos lá. Antes disso, só uma leve introdução, né? As 5 feridas emocionais, tá? Basicamente, a primeira da rejeição é quando você não vai se sentir amada ou aceita como é. Aí tem a segunda ferida, que é do abandono, que é você sentir um medo constante, sabe? De ficar sozinha, de ser deixada para trás, tá? Aí tem a terceira ferida, que é da humilhação. Essa ferida vai carregar, assim, uma vergonha de si mesma, ou sentir, né, que precisa agradar os outros para ser aceita. Isso é muito pesado, isso é muito ruim. Aí tem a quarta ferida, que é da traição, ou a desconfiança, né? Tu tem aquela dificuldade em confiar nos outros, sentir que precisa estar sempre no controle para não ser passada para trás, né? Para não ser traída. E tem a quinta ferida, que é da injustiça, que você acha que precisa ser perfeita, né? Que o mundo é muito duro com você mesma. Então você tem que fazer o máximo e tem que ser perfeita em tudo, porque as coisas são injustas. Ok? Agora vamos repassar o teste. A primeira pergunta foi: prestem bem atenção aí e vão assinalando, tá? Quando você é contrariado ou criticada, o que mais te afeta? A letra A: me sinto invisível, como se minha opinião não importasse. B: me sinto sozinha e desamparada. C: fico com vergonha, como se estivesse sendo exposta. 4. A D: sinto raiva e desconfiança, como se estivessem me traindo. E a E: me revolto, sinto que estão sendo injustos comigo. Você pode pensar assim, mas eu me identifico com todas. Mas para pensar em mais de uma situação. Qual que vem bem latente, assim, sabe? Lá no fundo, que acontece várias vezes, que predomina, tá bom? Aí, a segunda pergunta. Em relacionamentos familiares, amorosos, amizades, o que mais te fere? Letra A: ser ignorada ou excluída. Letra B: sentir que não posso contar com a pessoa ou que ela vai me deixar. Letra C: ser ridicularizada ou alvo de piadas. Letra D: ser enganada, traída ou manipulada. E letra E: sentir que estão sendo duros ou frios comigo. Aí lá na 3, a pergunta é: quando algo dá errado, como você costuma reagir internamente? Letra A: me culpo e acho que sou o problema. B: sinto um vazio, como se estivesse sozinha no mundo. C: me sinto pequena e constrangida. D: sinto raiva e preciso entender ou controlar tudo. Letra E: fico indignada com a injustiça da situação. Agora a pergunta 4. Qual dessas frases parece mais com um pensamento seu? Sabe aquele pensamento que vem, fica lá no fundinho, assim, que às vezes você nem se dá conta, muitas vezes de forma consciente, mas tem aquele sentimento? Então, letra A: ninguém me vê de verdade. B: tenho medo de ficar sozinha. Sabe aquele medo que vem e aparece até em sonho? Boa tarde, Raquel, seja bem-vinda. Um medinho que vem, que gera até pesadelos. Então, letra C: não quero passar vergonha. Às vezes você deixa de fazer uma coisa para não ter que passar vergonha. Vai que eu erro, né? Letra D: não confio facilmente nas pessoas. Letra E: eu não suporto injustiça. Qual dessas frases aparece mais aí no teu cotidiano? E a pergunta 5. Quando você era criança, qual dessas situações mais te marcou? Letra A: sentir que não era ouvida ou valorizada. B: sentir-se sozinha mesmo estando com pessoas. Letra C: passar vergonha por causa dos outros ou ser repreendida publicamente. E letra D: prometerem coisas que não cumpriam ou mentiras. Isso te afetou muito? Ou letra E: ser tratada com frieza, castigos duros ou comparações injustas. Anotaram?
Agora, o que vai acontecer? Vocês vão ver qual letra que mais apareceu. Tá? Às vezes vai dar diferença de 1 ou 2 pontos, tudo bem. Isso aqui é só uma base, só pra gente começar a ter um direcionamento, tá? Mais claro. E aí tem um caminho aí pra seguir. Mas beleza, vocês viram então qual letra que mais apareceu? Eu vou falar de 2 aqui hoje, e aí na segunda-feira eu vou falar das outras 3. A gente vai falar hoje da rejeição e do abandono, dessas 2 primeiras feridas, tá bom? Ferida da para quem apareceu, né, a ferida da rejeição. Eu quero que vocês pensem o seguinte: você é muito amada e aceita sim, tá? Essa é a base de tudo. Você é aceita e amada. Lá em Jeremias 1,5 tem um versículo para incluir aqui nessa primeira parte dessa ferida, tá? O que diz lá em Jeremias 1,5? Antes mesmo de formá-lo no ventre te conheci, ou te escolhi. Antes de você nascer, te santifiquei. Essa é uma verdade eterna. Grave isso no seu coração, para quem tem essa ferida mais ativa, tá? E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês, que a ferida da rejeição, ela nasce quando a gente não se sente desejada, quando a gente não se sente amada, ou aceita como a gente é, tá? E aí ela pode surgir desde a gestação, alguma experiência na infância, né? Pela ausência emocional dos pais, do pai ou da mãe ou de ambos, né? As comparações, críticas, e o que mais? Ou o abandono emocional, tá? Aí, quem carrega essa ferida, geralmente, vai tentar o quê? Se anular. Vai tentar se calar ou se moldar para poder se encaixar, sabe? Para ser aceita. E aí essa pessoa vive com medo de não ser boa o suficiente e carrega esse fardo, carrega um vazio de pertencimento. Ela sempre tem um vaziozinho assim, acompanhando ela, que ela tem que pertencer, que ela não se sente pertencente a algo ou a alguém ainda, tá? Sempre tem esse medo junto com ela. Só que aí eu quero que vocês pensem uma coisa. O que Deus diz para você nesse momento? Eu te escolhi antes mesmo que o mundo te rejeitasse. Vocês sabem que o mundo é imperfeito, as pessoas são completamente imperfeitas. Só que o amor de Deus, ele é perfeito. Ele cobre todas as coisas. Então, pensem nisso. Antes da gente nascer, que Deus nos formou, Ele nos conhecia, Ele nos escolheu, Ele nos santificou. Você já foi aceito há muito tempo, tá? Então, assim, você não é um erro, você não é inadequada, né? Não precisa ficar se provando coisas para ninguém, tá? Você já foi aceita no céu antes de vir para essa terra. Então, a rejeição, ela veio aqui na terra, vindo de homens, mas nunca de Deus, nem nunca será, tá bom? E aí, eu quero que vocês lembrem o seguinte, que Deus, ele pode restaurar essa tua autoestima, essa tua autoconfiança, ele pode reafirmar a tua identidade. Sim, com certeza, 100%. E aí ele pode curar também essa marca deixada pela rejeição humana, tá? Não foi a rejeição divina, foi a rejeição humana. Como que essa ferida vai aparecer no cotidiano, gente? A ferida da rejeição, ela vai aparecer assim, ó. A pessoa, ela vai evitar ficar se expondo por medo de crítica, de ser rejeitada, de ser criticada, de ser ferida de alguma forma, tá? Ela vai se sentir tipo a mais diferente do grupo, sempre com aquele medinho acompanhando ela. Ela vai ter dificuldade de receber elogios também, ou de acreditar que é amada. Mesmo que a pessoa fale, sabe aquelas pessoas que tu fala, que tu elogia, a pessoa fica tipo, não, ai não, são teus olhos, ou a pessoa fica meio constrangida, não sabe como agir, ou tem pessoas até que se ofendem. Então, assim, essa pessoa tem a dificuldade, né, de acreditar que é amada. É a pessoa que ela vai sentir a necessidade de se isolar para se proteger. Quando o radar dela liga, ela fica mais acuada, ela dá um passo para trás, ela quer se isolar para se proteger, evitar qualquer coisa, sabe, que vai ferir mais ela. E ela desiste fácil dos relacionamentos também, tá? Ou projetos também, com medo de não ser aceita, não ser validada, enfim, não ter um reconhecimento, uma coisa, nossa, foi tudo certo, deu tudo bem, você foi muito boa.
Então a pessoa ela vai desistir facilmente de relacionamentos e de projetos também, tá? Qual que é a frase que permeia o inconsciente dessa pessoa que tem a ferida da rejeição? Eu acho que eu não sou o suficiente para estar aqui. Sempre tem aquele sentimento estranho no lugar onde ela vai, com as pessoas que ela conversa, que ela convive, de que, nossa, eu não acho que eu não sou boa o suficiente, não tanto quanto aquele ali, ou quanto aquela ali, sabe? Então vai ficar essa comparação e achando que ela é inadequada. Vamos passar para o exercício de cura agora? Qual que é o exercício de cura emocional? Eu quero que você pegue um papel e você vai escrever uma cartinha. Uma carta para a criança que você foi. Lembra, hoje você é adulta, olhando para essas coisas do passado, porque mexeu dentro de ti e que ainda está reverberando na tua vida, o que tu ainda está trazendo de uma ferida invisível, mas que ainda está lá guardada, tá? Que surgiu de algum momento na tua vida, de alguns momentos. Então, eu quero que você escreva essa carta. E pode começar assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Sinto muito por terem te feito se sentir indesejada, né? Você não merecia isso. Você pode colocar com outras palavras também, tá? O que vier ali, o que brotar do teu coração. Mas começa com, olha, eu sinto muito, né? Porque te fizeram se sentir inadequada, indesejada, né? Você não merecia isso. E aí você continua essa carta com todo o amor, com todo amor, com toda entrega, compaixão possível, ok? E aí o exercício 2, qual é? Eu quero que você liste 3 frases ou olhares. Olha só, 3 frases ou olhares que te marcaram com dor. E aí do lado tu vai escrever a verdade de Deus sobre você. Um exemplo. Vamos supor que uma frase que te marcou foi assim: nossa, alguém que falou, às vezes até alguém na escola, né? Nossa, como você é esquisita. Né? Um projeto, não, você não é boa o suficiente para isso ainda. Então, se essa frase te marcou, do lado você vai colocar assim, ó: Deus me fez única e preciosa, tá? É um exemplo que eu tô dando. Então, você vai pegar 3 frases ou olhares, momentos que te marcaram, e você vai colocar aquilo ali que é rejeição humana, e do lado você vai colocar a verdade de Deus, tá bom? Para reforçar isso internamente. E aí, o terceiro exercício é você vai fechar os olhos e você vai visualizar Jesus Cristo com um manto branco com um braço acolhedor. Ele te abraçando, te acolhendo e ele sussurrando no teu ouvido. E esse sussurro pode ser: filha, você é minha, né? Eu nunca te rejeitei. Pode imaginar o seu Pai Celestial, pode imaginar Jesus Cristo, nosso Salvador, falando isso. Você é minha, eu nunca te rejeitei. E aí, gente, quem já assistiu aqui The Chosen? Acho que a maioria já assistiu The Chosen. Ai, gente, que delícia. Eu acho que umas cenas que me marcou muito foi aquela da Maria. Vejam lá, voltem de novo, assistam aquela cena da Maria quando ela tá muito desesperada, que ela começa a se afundar de novo em depressão, né? Com os problemas dela, bem no início. E aí Jesus Cristo aparece para ela e chama ela pelo nome de Maria, né? E ela leva aquele susto que ela olha e ele fala, né? Ai, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele foi lá resgatar ela, ele chamou ela pelo nome, ele já conhecia ela, que era a hora dela retornar para ele. Ah, então assim, nossa, aquele episódio é muito marcante. Então, olhem de novo e imaginem vocês ali naquela cena, sabe? E ele chamando vocês pelo nome. Porque isso, de fato, é verdade. Ele conhece o nome de todas nós. E ele conhece tudo, 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 cada detalhe da nosso jeitinho de ser, nossa personalidade, todos os desejos do nosso coração. Ele conhece tudo. Tá? E aí eu vou dar agora as declarações de fidelidade. O que é isso? São frases, tipo os mantras para vocês se apegarem, para vocês declararem isso diariamente. Para vocês que estão nesse início de autoconhecimento e de autocura, é importante vocês anotarem isso. Eu até queria colocar um cardzinho aqui, acabou não dando tempo, mas vocês podem anotar essas frases e fazer, imprimir, enfim, deixar ali, tá? Então, quais as frases que vocês podem colocar para reforçar isso dentro de vocês? Para reafirmar sua identidade? Alguém ligou a impressora aqui. Eu sou completamente aceita por Deus. Qual a segunda frase?
Eu sou o suficiente exatamente como eu sou. E a terceira, eu não preciso me anular para ser amada. A quarta frase, a rejeição não define minha identidade. E a quinta frase, eu pertenço, eu tenho valor, eu sou amada. Então são exemplos ali de frases que eu coloquei que vocês podem ler, repetir e internalizar. Porque isso é verdade, tá? Eu sou completamente aceita por Deus. Eu sou suficiente exatamente como eu sou. Eu não preciso me anular para ser amada. A rejeição não define minha identidade. E eu pertenço, eu tenho valor, eu sou amada. Tá bom? Agora vamos falar da segunda ferida, que é a ferida do abandono. Lembrando que as próximas 3 eu vou falar na segunda-feira, tá? Então, o que eu quero que vocês pensem sobre essa ferida do abandono? Você nunca esteve sozinha e nunca vai estar sozinha, certo? Lá em Salmos 27:10 diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor cuidará de mim. O Senhor sempre te cuidou e sempre vai cuidar de você. Sempre. E aí, a reflexão sobre essa ferida. A ferida do abandono, ela cria em nós a ilusão de que a gente não é digna de companhia, apoio, amor contínuo, tá? Essa sensação vai gerar o quê? Uma ansiedade, uma sensação de apego, um apego excessivo, um medo da rejeição e uma busca constante por alguém que preencha esse espaço, esse nosso vazio. Então a gente sempre está procurando alguém ou algo que vai preencher aquele vazio, tá? Isso gera muita ansiedade na vida. Nossa, gera demais. Mas qual que é a verdade espiritual, gente? Que você é amada, desejada e acompanhada por um Deus que nunca te deixou, mesmo quando você não sentia. Quantas vezes a gente não sente, acha que a gente está sozinha e os anjos estão lá do nosso lado, Deus está lá do nosso lado olhando tudo. Quantas vezes o fato de você ter conseguido passar para outro nível foi o fato dele ter pego você no colo. E você achou que estava sozinha naquele momento, mas não estava. Senão você não teria conseguido, né? Então, hoje o Senhor te chama de filha e quer restaurar a sua confiança, devolvendo segurança à sua alma. Hoje é o dia para você restaurar isso, tá? Se sentir confiante, segura e muito amada. Então, de novo, assim como tem a rejeição humana, há o abandono humano. A rejeição, uma leve diferença, assim, da rejeição é quando você já foi rejeitada desde o início, né? A pessoa já não te quis desde o início. O abandono, geralmente alguém te olhou, te acolheu, te quis por um momento e depois ela te abandonou, tá? É mais um pouquinho assim para detalhar a diferença, tá? Como que essa ferida vai aparecer no cotidiano, a ferida do abandono? O que essa pessoa vai fazer? Ela vai se apegar demais às pessoas, aos relacionamentos, ela vai sentir um medo exagerado de ficar sozinha, ela vai criar uma dependência emocional com facilidade, com muitas pessoas, né, o círculo dela, de pessoas que ela convive. Ela vai sofrer intensamente com despedidas, né, o afastamento simples, aquilo já vai gerar uma dor nela, uma angústia. Isso gera dor. E ela busca validação o tempo todo. Ela vai fazer um trabalho, ela tem que pedir uma opinião. Ela vai fazer sei lá, tá decidindo alguma coisa na vida dela, um novo plano, ela tem que falar com alguém, ela tem que buscar essa validação. Ela fez algo, aí falando, o que tu achou, né? E aí, se ela fica confusa, fica desconfiada, ela vai lá e apaga, ela vai lá e tira, ela vai lá e dá pra trás. Então, ela tá sempre buscando validação. E se alguém não valida, ela se sente ela se sente assim um bagaço, né? Então, cuidado, presta atenção nesses comportamentos, porque geralmente isso é da rejeição, a ferida do abandono, tá? Qual que é a frase inconsciente que vem nela? Que ela sente assim, se eu não for útil, vão me deixar. Então ela tá sempre fazendo para mais, sempre querendo ser útil, querendo, né, ser validada o tempo todo, para não correr o risco de ser abandonada, tá bom? Então, se não for útil, vão me deixar. Qual que é o exercício de cura emocional?
Você vai pegar o diário aí, o seu diáriozinho, sua agenda, e vai listar 3 momentos da sua vida em que você se sentiu completamente sozinha. É fácil lembrar, né, de momentos que a gente se sentiu sozinha. Eu quero que você liste 3 momentos em que você se sentiu completamente sozinha, tá? Agora eu quero que você pergunte assim, você vai se perguntar, onde Deus estava nesse momento? Onde Deus estava nesse momento? E aí você vai escrever a resposta como se Ele estivesse te dizendo. Pensa assim na cena e como se Ele estivesse ali, olhando, e Ele estivesse te falando. Filha, olha, naquele dia eu estava, né? E aí tava fazendo tal coisa, eu estava te protegendo de tal jeito, eu estava te olhando, eu estava... Enfim. Então vai colocar a resposta pelo olhar de Deus. Tá bom? E agora eu quero que você se visualize naquele momento de dor, tá? São três momentos, né? Isso, 3 momentos, tá? Você vai se visualizar nesses momentos e vai se acolher. Você vai se acolher e naquele momento de dor e vai dizer, vai se abraçar e vai falar assim, ó, eu não preciso mais carregar essa solidão. Não preciso mais. Hoje eu me abraço com amor e deixo Deus cuidar do que passou. Olha que lindo isso. Eu deixo Deus cuidar do que passou. Porque, gente, o que adianta a gente ficar se apegando a uma coisa que já aconteceu, já passou e ficar ainda presa nesse sentimento? Não dá, né? Deixa Deus cuidar de tudo que já foi, de tudo que virá. Lá em Mateus e Lucas tem umas escrituras que eu amo que falam sobre essa questão da ansiedade, sobre não nos preocuparmos, porque de nada adianta. Deus sabe de tudo, cuida de tudo, então a gente tem que abrir mão desse controle. Tá? Então vocês vão se visualizar, se acolher e dizer, eu não preciso mais carregar essa solidão, chega, né? Hoje eu me amo, eu me abraço com amor e deixo Deus cuidar de tudo que passou. Quais são as declarações de fidelidade que você vai repetir diariamente? Vamos lá? Eu sou filha amada de Deus e Ele nunca me abandona. Nunca. Eu sou o suficiente, eu me basto, porque o Espírito Santo habita em mim. Qual a terceira frase? Eu não dependo da presença de ninguém para me sentir completa. Quarta, eu acolho minha história com compaixão e me permito caminhar segura mesmo quando eu estou só. Lembra lá da imagem, da memória da infância? Então agora você vai reescrever isso, tá? Eu me permito caminhar segura mesmo quando estou só. E a quinta frase, eu sou digna de amor estável, saudável e fiel. Então essas são as declarações de fidelidade para te dar essa motivação e reafirmar essa tua identidade divina, tá? E aí, de tudo que eu falei até agora, já estamos no finalzinho da live. Hoje falamos da ferida da rejeição e do abandono. Vocês se identificaram com essas atitudes? Tenho certeza de uma coisa, tá? Isso não é o seu jeito natural de ser, isso não é, tá? É uma ferida que tá tentando te proteger. Lembra que eu falei das mecanismos de defesa? Então, assim, o que tá querendo te proteger hoje pode estar te sabotando em silêncio. Então, por isso que eu mostrei para vocês alguns exemplos de como a gente age no cotidiano para vocês começarem a identificar. Qual que é a boa notícia aqui? É que toda ferida emocional ela tem cura, tem um caminho, tem uma forma de recuperar isso, tem um caminho para identificar e para reprocessar tudo, tá? E aí segunda-feira, gente, eu vou voltar a falar das próximas 3 feridas emocionais para vocês entenderem mais. Quem não assistiu a live no início, eu vou deixar aqui gravado, volta, assista, faz o teste, anota ali os exercícios de cura, as declarações, as escrituras que eu deixei como base. E aí segunda-feira a gente volta. Quem não se identificou nessas, vai se identificar na segunda-feira com as próximas 3 feridas, tá bom? Obrigada, gente, pela presença. E segunda-feira a gente volta com mais. Um beijo, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.